Alô, torcida Chavante, o ChavaCast tem a honra de apresentar uma entrevista inacreditável. Quem poderia imaginar que Rogério Zimmermann falaria conosco aqui no ChavaCast? Boa noite, bom estar conversando com vocês. Nós que estamos sempre buscando conversar com pessoas que fizeram com as suas carreiras a história do Brasil. A gente já conversou com ex-jogadores, também temos nossas opiniões de torcedores, mas desta vez foi nada mais, nada menos do que Rogério Garcia Zimmermann, que, como todos sabem, tem uma pontinha aí de responsabilidade. 2 vezes eu busquei o Brasil lá na 2ª divisão. Comigo não cai. Pela história recente do Brasil, não tão recente porque neste episódio específico nós vamos voltar 16 anos atrás. Então não é tão pouco tempo assim, quando ele, aqui no Brasil, nós com ele vencemos o Citadino contra o Pelotas no Brapel dos 9. Sobre esse jogo falamos bastante durante a entrevista e também sobre a grande campanha na 2ª divisão daquele ano, no qual atropelamos, subimos divisão, fomos campeões e no outro ano ainda tivemos uma grande campanha no Campeonato Gaúcho de 2005, Rogério que ficou até janeiro de 2006. Falamos basicamente do Citadino de 2004, do ano de 2004 e depois entrando um pouco sobre o Gauchão de 2005. É claro que nesse meio tempo a gente acaba falando também dos times mais recentes de 2012 para cá, mas isso aí é assunto para outra entrevista, talvez até maior. Fique então com essa entrevista para celebrar os 16 anos deste grande ano na história da torcida Chavante. Rogério, primeiramente eu estou muito nervoso, que é um prazer estar falando contigo. E só para te dar um contexto, o meu pai me levou num treino teu em 2004, tu me disse que eu jogaria na lateral direita. Mas enfim, são memórias que eu tenho. Que idade tu tinha? Eu tinha 12 anos. 12 anos? É. 2004, hein? É. Mas foi aonde o treino? Lá no Bento Freitas, né? Foi na Baixada mesmo, foi já depois do Citadino, já foi a 2ª ano rolando já. Ah, sim, legal, essa é a parte boa. Rogério, eu preparei... Fica tranquilo. Obrigado, Rogério. Eu preparei uma lista de perguntas, tá? Não só minhas, mas nós somos todos torcedores do Brasil ali. A gente quer realmente claro. falar de torcedor para um ídolo nosso, que é tu, Rogério, tá? Rogério, é o seguinte, antes de tu vir para o Brasil, teu trabalho foi muito longo com categorias de base, tanto no São José, né, como no Grêmio. Depois tu estivesse em Suzano, em São Paulo, né? Se eu não estiver enganado. E como é que chegou o convite para tu trabalhar aqui no Brasil, aqui em Pelotas? Pois é, eu trabalhei pegando São José e Grêmio, deu 17 anos de categoria de base. Bastante tempo. Aí depois eu fui para Suzano, que foi a primeira experiência com futebol profissional, depois que eu saí do Grêmio, fiquei 10 anos no Grêmio, e aí fui para Suzano, ali começou essa questão do futebol profissional, e até, só que lá em São Paulo tinha, se eu não me engano, de 5 a 6 divisões, tinha a Série A, Série B, a Série A eram 3 divisões, Série B e tal, e Suzano, até nós subimos de divisão da B1, da B2 para B1, levei alguns jogadores da base do Grêmio que tinham trabalhado comigo e que depois, posteriormente, quando eu fui para o Brasil, levei também, que foi o Careca, o Marcos Tora, enfim, o Kleber, o volante e tal. O próprio Rodrigo Heffner, que hoje é auxiliar do Brasil e tal. Mas o convite ele veio em novembro de 2003. E quem me indicou, quem disse, olha, vocês estão com dificuldade de subir de divisão, acho que o Brasil está com 5, 6 anos na 2ª divisão. E quem fez o contato, disse, olha, eu conheço um profissional, trabalhei com ele no Grêmio e tal, fui dirigente do Grêmio, ele era o treinador, é um cara bom para indicar para vocês, para ver se vocês conseguem subir para a primeira, foi o Carlos Quila, que é o dirigente executivo que eu trabalhei. Sim. Agora em 2019, né? Sim. Porque ele tinha, se eu não me engano, ele tinha uma malharia e fazia os uniformes para o Brasil. Não sei se tu lembra, tinha uma... Sim. Nessa época tinha Quila na camisa. Alguns de nós
temos camisas daquilo ainda. Exatamente, ele tinha uma malharia em Porto Alegre. E aí o pessoal do Brasil veio aqui em Porto Alegre, até nós reunimos lá no Grêmio. Humberto Santos, que era o presidente e tal, mais toda o Hamilton, o Fernando e tal, e a gente conversou, e isso em dezembro de 2003, e aí acertando. Então quem disse, olha, eu conheço um treinador, assim, talvez seja o perfil para vocês, foi o Carlos Quilo. E a partir daí fui para o Brasil, eu fiquei até 2006. E, Rogério, como é que tu gosta de montar um time? Como é que tu só traz jogadores que tu já trabalhou, tu já viu jogar, tu ouve indicações? Como é que funciona, assim, para tu montar um time? Cada clube tem a sua cultura, a sua metodologia. De repente você vai para um clube que já está com um grupo formado. Já peguei clubes no meio do caminho, já está com jogadores, você trabalha com jogadores que estão ali. E a outra, você tem a possibilidade de iniciar um trabalho. Né? Então, assim, depende muito da filosofia do clube, né? Se é um clube se a cultura desse clube é privilegiar os jogadores formados no clube, formados na base, né? Você vai trabalhar lá no Santos. A característica do Santos é formar jogadores da base e colocar no profissional. Ou você vai para um clube que ele é comprador, ele quer comprar, pega o exemplo aí dos últimos anos do Palmeiras, que compra o jogador já pronto. Então, assim, depende muito do clube. Tem situações que não é o treinador que decide, né? Depende muito do... Então, qualquer clube que você chega, você vê o que eles querem, qual é o objetivo, né? Se eles têm base, se eles não têm, se já ficou um grupo de atletas da temporada anterior, né? Então, cada caso é um caso, não tem assim uma receita de bolo. Às vezes você tem a possibilidade de sugerir contratações, né? Como foi o caso quando eu fui a primeira vez aí para o Brasil, dentro sempre é uma realidade de interior do estado, aí você tem que buscar o jogador que não é tão conhecido, porque aí entra uma questão também financeira, a questão do bom e barato, né? Porque você está num clube que simplesmente você escolhe, eu quero contratar tal jogador e você escolhe o melhor. Eu quero um goleador e vou pegar o cara que foi goleador da última competição de Série A do brasileiro. Então, cada situação tem as suas particularidades. E o Brasil já tinha jogadores já contratados assim, antes de tu chegar, Rogério? Eu não me lembro desses detalhes. Eu acho que tinha, não é que tinha jogadores que não tinha um grupo formado. Assim. Eu me lembro que tinha o Fabinho, lateral esquerdo, tinha o Thiago Rodrigues, que era o da base, talvez ele estivesse com contrato, mas a grande maioria podia ter jogado o ano anterior, mas como normalmente acontece, não tinham contratos longos, já tinham encerrado os contratos, talvez até tivessem intenção de permanecer. Né? Mas não foi um clube que eu cheguei e já tinha um grupo formado. Ele foi sendo construído junto com a direção, a montagem daquele grupo para a temporada de 2004. E Rogério, tu comentou aí da realidade de um clube do interior, né, de buscar um jogador não muito conhecido. Teve alguma contratação assim que talvez até tinha ter surpreendido por ter conseguido? Ou foram esses jogadores que tu trouxe de São Paulo, que eram de mais confiança, assim? Não, o que acontece quando você traz jogadores que já trabalharam contigo em algum local, você tem uma economia de tempo, né? O jogador já sabe metodologia de trabalho, conhece como é que funcionam os treinos, como é que é a questão tática, isso ajuda muito. Né? Então, assim, quando você vai montar um grupo, normalmente você pega alguns jogadores que você já trabalhou, porque isso facilita o trabalho, a economia, os próprios jogadores te ajudam
a passar essa metodologia de trabalho. É sempre bom ter uma base do ano anterior, porque esses jogadores conhecem, já estão há mais tempo no clube, conhecem a cultura, ajuda até quem chega de fora, quem é novo. É sempre bom ter jogadores da base, porque eles são identificados com o clube, né? Então vai gerando, é uma mescla você tem que trazer jogadores experientes, acostumados a vencer, é sempre importante, né? Jogadores que conheçam e sejam vitoriosos nas competições que você vai participar. Então sempre é diferente. E agora na passagem aí de 2012 a 2017, aí já acontecia que de uma temporada para outra, você praticamente ficava com 80%, 90% dos jogadores do ano anterior. Então, você fazia poucas trocas, assim, você trocava aqueles jogadores que ficaram na reserva, que não atuaram tanto, que não tiveram uma progressão técnica e tal, e contrata 4, 5 jogadores, e esses 4, 5 jogadores colocados num grupo que já está jogando há bastante tempo, quando passa um mês, parece que esses caras já estão há um ano, é mais fácil a adaptação. Sim. Então, para te ver, assim, pouco tempo que a gente está conversando, quantas maneiras tem de formar uma equipe, né? E, Rogério, antes do Campeonato Gaúcho da segunda divisão começar em 2004, que era o nosso campeonato mais importante, tinha um Citadino pela frente, todos os jogos na boca do lobo, que o Brasil estava trocando o gramado e o estádio Nicolau Fico não tem capacidade ainda, né? Tu estava confortável com a realização desse torneio ali, porque o resultado poderia impactar diretamente no decorrer, não sei, imagino eu, no decorrer da temporada. Tu estava tranquilo com isso? Não, sim, a preocupação maior era a Série B, né? Isso era o principal, subir o clube para a primeira divisão, e você sabe que você tem uma chance só, né? Mas o torneio lá, ele foi um triangular, né? Brasil, Farroupilha e o Pelotas. Nós empatamos a primeira partida com o Farroupilha, vencemos um Bratel de 3-1. Então cada equipe jogava 2 partidas e as 2 melhores equipes faziam a final. Então ficou nós e o Pelotas. No primeiro Bratel a gente venceu de 3-1, classificou para a final junto com o Pelotas, né? O gol do Careca, do Bochecha e do Silvano. E depois o jogo final, né? Os 3-2, que realmente aí foi um jogo marcante, por se tratar de um clássico, com toda a tradição, por decidir um título, né? E pela maneira como ocorreu, o resultado, enfim, uma partida assim que vai ficar na lembrança do torcedor chavante e na história do clube, que o Bratel é um grande clássico. Então, eu estava chegando, vivenciar isso era importante, ter bom resultado era importante, né? E posso falar sobre esse jogo mais especificamente. Claro. Até eu ia te perguntar, o Brasil jogou com o São Paulo em Rio Grande antes do Citadino. Vencemos por 3-0. Perfeito. Foi um bom início ali. Quando nós ficamos sabendo que ia jogar o torneio, é importante já fazer algum amistoso para chegar preparado, porque se trata de um torneio, já fica uma coisa mais oficial, não é um amistoso, né? Então não poderia, como o grupo estava em formação, eu sugeri que a gente fizesse uma partida, realmente foi 3-0 lá em Rio Grande, como já preparação para o torneio, assim como o torneio foi uma preparação, né, junto com alguns amistosos, para o campeonato estadual da segunda divisão. E, Rogério, só para comentar, eu estava no empate com o Farroupilha lá no estádio, 1-1, aí no primeiro Brapel meu pai não quis ir, eu tinha 12 anos, não deu para ir, mas pelo radinho eu vibrei muito com os gols, eu e minha irmã de 7 anos na época também, vibrou muito. Legal. O Brasil abriu 3-0, né, e o segundo gol do Milar foi de cinema. E como é que, para ti como treinador, com um resultado expressivo já nesse primeiro clássico Brapel, como é que é preparar o psicológico do time para a final? Porque, de alguma forma, isso
pode dar excesso de confiança, esse resultado tão avantajado? O primeiro jogo com o Farroupilha, se eu não me engano, foi o gol do Millar de pênalti, né? Mas no segundo gol, o Millar, no segundo jogo, foi o Brapel, o primeiro Brapel, o Millar jogou muito. Ele não, que eu me lembro, ele não fez o gol. Não, ele do Careca, do Alexandre Bochecha e do Silvano. Mas a segunda, o gol do Alexandre foi uma jogada dele que ele driblou, toda do Millar, né? Ele driblou vários jogadores e cruzou para o Alexandre. E o gol do Silvano, no terceiro, no final mais pro final do segundo tempo, no meio do segundo tempo, foi o cruzamento, se eu não me engano, do Millar, né? Eu sei que ele fez um grande jogo, fez um grande partida. Ele não fez gol, mas fez um grande jogo. E aí eu acho que o outro Brapel foi 2-3 dias depois, que era um torneio e tal. E não me lembro se pesou muito ter vencido. A gente ficava contente que teria mais um jogo, se venceu um Brapel, que foi o primeiro Brapel daquele período, daquele grupo de jogadores, o meu primeiro Brapel, tal. Então você ganha na casa do adversário e faz 3 gols. Né? E aí vem o segundo Brapel, né? E o que chamou atenção nesse jogo, que aí cheguei à final, né? Os 2 primeiros jogos foram para classificar, para ver qual era as equipes que iam chegar na final. E o que chamou atenção, assim, foi a maneira como ocorreu. Acho que uns 20 e poucos minutos do primeiro tempo, a gente olha para o campo, né, e vê o Brasil com 9 jogadores. Né? A primeira expulsão, ela tinha ocorrido cedo, foi do Neuri. Sim. Aí o Brasil já ficou em inferioridade numérica desde então os 17 do primeiro tempo. E aí vem a segunda expulsão com o Millar. Então agora tu imagina a minha situação como treinador, né? Eu estou na área técnica ali, né? Disputando um clássico Brapel na casa do rival. Sem o teu melhor jogador do time, né? Que era o Millar, que tinha sido o melhor jogador no outro Brapel, ele foi expulso, então tu tá jogando Brapel, tu tá na casa do rival, tu perdeu o teu melhor jogador e tu tá com 2 jogadores a menos já no primeiro tempo. Então realmente ficou uma situação bem difícil, né? E um detalhe interessante, assim, que eu sempre falo quando as pessoas me perguntam sobre esse jogo, é que as pessoas muitas vezes elas não se dão conta, né? É que o Brasil fez 3 gols com 9 jogadores em campo, em clássico. 3 gols. É diferente assim quando você está num jogo e tu adquire uma vantagem, né? E aí fica com uma inferioridade numérica. E a partir dali você sustenta o placar. Sim. Vou dar um exemplo para entender a diferença. No jogo lá contra o Fortaleza, no Castelão, nós ficamos com 1 a menos. Mas o que acontece? Estava no final do jogo, né? E você não precisa fazer gol, você só precisa sustentar o placar. Então, é diferente. No Brapel, estava 0-0. Então, não é assim que tu está ganhando de 3-2 e tu sustenta ali com 2 a menos. Não, a gente fez 3 gols com 9 jogadores. E, Rogério, o que eu me lembro, assim, depois, não sei se foi da primeira ou da segunda expulsão, mas tu reuniu o time ali no gramado mesmo, quase uma parada técnica ali, conversou com os jogadores. É claro, não vai lembrar o que tu disse na hora ali para eles, mas o que tu pode dizer para um grupo de jogadores nessa hora, assim, com 2 a menos, tendo todo esse contexto aí que tu acabou de nos contar? É que teve as expulsões e o jogo parou. Teve confusão ali. E eu vi que o próprio Gaciba, que estava pitando o jogo, ele estava com dificuldade. Porque quando as 2 equipes ali estão se empurrando, tal, é difícil até para o árbitro. Sim. E aí o que eu falei para o árbitro, eu me lembro das coisas que eu falei para o árbitro e para os jogadores. O que eu disse para o Gaciba, eu disse, me dá 1 ou 2 minutos que eu vou falar com o meu grupo para acalmar esse pessoal. E ele autorizou, entendeu? Ele percebeu que ia ser, talvez o jogo não terminasse, entendeu? Já tinha 2 expulsões e tal, aquela coisa toda. Então eu me lembro de ter pedido porque entrou muita gente em campo, naquela época também
entra repórter, entra muita gente no gramado, né? Não foi assim, pedir lá para o juiz parar. O jogo estava parado há muito tempo. E eu pedi para acalmar para ter um segundo ali para conversar com o jogador, e foi isso que eu fiz. A intenção era tentar chegar no intervalo do jogo, para que, assim, com mais tempo, né, arrumar a equipe. O que nos ajudou é que assim que iniciou a partida, nós conseguimos abrir uma vantagem de 1-0, né, no gol do Careca. Depois o Pelotas empatou no final do primeiro tempo, mas a gente conseguiu chegar no intervalo, mesmo com 2 jogadores a menos, mas empatado o jogo. E aí, no intervalo, sim, a gente pôde conversar com calma, né? Colocar a parte tática. Daqui a pouco é normal, você teve 2 jogadores expulsos, daqui a pouco faço jogadas individuais, daqui a pouco o jogador do Pelotas vai fazer falta, vai ter expulsão, daqui a pouco a gente diminui também essa questão do número, né? Então foi isso. Essa conversa que tu te refere no jogo ali foi porque o jogo estava parado, ele já estava parado, muita gente em campo, né? E aí o Gaciba teve a sensibilidade de deixar eu conversar com os jogadores um pouco. Mas coisa muito rápida. Claro, foi. Não, nas imagens tu vê que é muito rápido, assim, foi uma orientação, alguma coisa ali até. E, Rogério, eu imagino o vestiário ali, tu falou de passar a parte tática, reorganizar a equipe. O Brasil sofreu a virada no segundo tempo, mas teve um fenômeno, talvez, nesse jogo, que a torcida do Pelotas, acho que pela rivalidade, querendo aumentar a vantagem, enfim, vaiando, em certo momento ali, o time do Pelotas, o Brasil, sei lá, de alguma forma, puxando não sei da onde, uma força para empurrar o time, e o Brasil empatou naquele finalzinho. Meu pai ficou uma semana sem voz, né? Só pra vocês dar um exemplo. E no segundo gol, no gol de empate, todo mundo ali comemorou, o banco inteiro, tu também entrou ali, comemorou, abraçou a galera toda. E uma imagem que me emociona muito, assim, na hora eu não vi, mas a gente viu pelas imagens depois, tu bateu no peito e apontou para nossa torcida, e acho que para o Brasil, ela se sentir orgulhosa, assim, nesses momentos, né? Eu digo assim, no intervalo do jogo, mesmo que o nosso vestiário ficou muito distante da onde estava a nossa torcida, lá que estava no lado oposto, né? O torcedor do Brasil, ele ficou cantando o intervalo inteiro, né? Porque ele viu um bom jogo, já com 2 a menos, terminou empatado e tal. Eu me lembro no intervalo que, além de estar organizando a questão tática e tal, eu me lembro de ter pedido para o jogador, escuta o teu torcedor cantando, tal, então vamos jogar por eles no segundo tempo. Mas só garra, pegada e bater no peito, ela não resolve tudo, né? Existe teve um componente tático, nós ajustamos a equipe, né? A gente não fez 2 linhas de 4, como todo mundo faz, a gente ficou com 8 jogadores de linha, nós fizemos uma linha de 4, 3 jogadores no meio e 1 na frente, nós deixamos o Silvano na frente. Eu me lembro que eu fiz a troca para sustentar essa marcação com 3 homens só no meio de campo. Eu me lembro que eu fiz a troca do Paulinho pelo Silveira. Tinha começado o Careca e Neuri, né? A gente já teve um volante, ficou com 2 a menos. Eu tive que abrir mão do Silveira, né? Tecnicamente um grande jogador, e fiquei com um trio de volantes ali, que era o Careca, o Paulinho e o Bochecha, para sustentar, e o Silvano na frente. Depois eu troquei o Bochecha pelo Marcos Tora, né? E depois a última troca, já cansado, foi o Silvano pelo Thiago Rodrigues. Então teve um componente tático também. E uma das coisas que eu me lembro de ter falado no intervalo, por exemplo, eu falei da questão da torcida, que você tem essa questão emocional, que é importante, né? Você tem que se superar, você está com 2 jogadores a menos, então existe esse componente emocional que eu tinha que mexer. Mas, como eu falei, só isso não basta, tem essa questão tática. Eu me lembro de ter falado no intervalo,
o seguinte, vamos procurar, evidente, evitar o gol e tal, mas mesmo que a gente leve um gol, isso eu me lembro de você falar, mesmo que a gente leve um gol, não se desespere, né? Porque você sustenta essa diferença de um gol, aí tu sempre vai ter um lance. Isso qualquer partida, sempre vai ter uma bola do jogo. Talvez você trabalhe para ter mais de uma, mas sempre você vai ter uma. Então, assim, mesmo empatando o jogo, eu fiz ver no intervalo, eu fiz ver para os jogadores, e mesmo que o Pelotas fizesse 2-1, não era para nós tentar sair do lugar e tentar empatar de qualquer maneira, porque se você levasse mais um gol e tivesse uma diferença de 2 gols, aí você não buscaria nunca. Então, enquanto tivesse empatado, enquanto tivesse uma diferença de -1 em termos de placar, nós estaríamos vivos na partida. E foi isso que aconteceu. Nós voltamos para o segundo tempo, saiu o gol do Pelotas, mas os jogadores estavam preparados para aquilo. Eles lembram daquilo que foi falado no vestiário. Vamos segurar. E foi. Na verdade, nós seguramos todo o tempo. E lá no próximo dos 40 minutos, teve o gol do Joel. Mas, evidentemente, que quando o Pelotas fez 2-1 e nós não saímos, se a gente sair, a gente poderia levar o terceiro e acabou o jogo, nós não saímos. E o Pelotas pegava a bola e nos ia todo fechado. Sim. Em vez de atacar, ele ficava tocando a bola para o lado, porque ele estava ganhando o jogo. Sim. Né? Mas, para o torcedor do Pelotas, como o Pelotas tinha perdido de 3 no jogo anterior, no clássico anterior, eles queriam aproveitar que o Brasil estava com 9, não, agora faz 3, 4, 5. Claro. Então, a torcida do Pelotas queria que o Pelotas atacasse. O Pelotas não atacava para garantir o resultado e ser campeão, e não estava errado. E aí a torcida do Pelotas começou a vaiar. Então, tu vê que o futebol tem a questão emocional, tem a questão tática, tem a questão vinda da arquibancada, nunca é uma coisa só. Quando os especialistas de futebol, né, os comentaristas, eu digo comentaristas não só de imprensa, todos nós somos comentaristas, o torcedor é comentarista, eu como treinador sou comentarista, eu digo, quando os comentaristas querem encontrar um motivo para você ter vencido ou não uma partida, e futebol nunca é uma coisa só. Então, voltando para aquele que tu falou de, Rogério, te vi indo lá para a torcida e tal. O que aconteceu foi o seguinte, depois que nós empatamos o jogo, terminou a partida e havia a prorrogação. Claro. Certo? Então, o que ocorre? Normalmente, na prorrogação, você descansa ali uns 10 minutos e tal, mas onde é que você conversa e descansa? Você conversa e descansa com os seus jogadores no teu reservado ali, não no vestiário. Ninguém volta para o vestiário na prorrogação. O pessoal fica na casa-mata. A nossa casa-mata era o lado contrário da torcida do Brasil. Aí o que eu fiz? Esses 10 minutos que a gente normalmente fica ali no banco, tomando água, alongando, etc., e conversando para enfrentar a prorrogação, em vez de nós ficarmos ali, eu peguei os jogadores, aproveitei que a torcida estava cantando, tal, porque, imagina, o gol tinha saído recentemente. A partida tinha terminado em 2-2. Né? Na verdade, assim, independente do resultado que ia ter na prorrogação, independente de quem ganhasse o Brapel na prorrogação, quem ia sair vencedor era o Brasil. Sim. Dá para entender a diferença? Sim, com certeza. Então, assim, o torcedor estava cantando. E aí o que eu fiz? Eu levei os jogadores até lá. Em vez de nós ficarmos quietinhos ali, tomando água, tranquilo, descansando no nosso reservado distante, eu levei para dar instrução, eu levei todo o time até o torcedor do Brasil. E evidentemente, para ser contagiado por aquele clima que estava vindo da arquibancada. Então, de novo, tem a questão emocional, de novo tem para pensar, até uma declaração que eu já escutei ali, que de vez em quando o pessoal coloca ali, que eu falei do jogo e tal, aquela declaração ali, ela não é depois do jogo, depois da conquista. Ela aquela é declaração, no intervalo, antes do jogo e a prorrogação. O Brasil não tinha vencido. Então, o que eu fiz? Ninguém dá entrevista
um intervalo. Mas o que eu fiz? Como eu sei que eu falei para a TV, tinha TV, falei para as rádios, tal, como eu sei que o torcedor do estádio está escutando o radinho, torcedor do Brasil, torcedor do Pelotas estão ali no estádio escutando o radinho, eu fiz questão de dar uma entrevista, coisa pensada, assim como foi levar os jogadores até lá. Por mais que tenha a emoção do jogo, você tem que pensar. O treinador é aquele cara que tem que estar com a emoção, mas tem que estar com a razão sempre. Então, o que eu falei ali naquelas frases ali? O Brasil fez isso, o Brasil tal. Agora não interessa mais o resultado da prorrogação. Não interessa mesmo. Último clássico, 11 contra 11, um baile nosso, 3-1 na casa do adversário. Agora com 2 a menos, isso nunca eles vão ter, nunca. Por isso que essa torcida é maior. Na verdade, era para estimular ainda mais o torcedor do Brasil, né? Sim. E neutralizar o torcedor do Pelotas, tipo assim, olha, se o Pelotas ganhar, o torcedor nem do Pelotas vai comemorar porque o jogo terminou empatado em 2-2. Então ali, na verdade, eu estava usando a imprensa para passar uma mensagem para as duas torcidas. Tipo assim, olha, como eu falei, independente do que acontecer na prorrogação, só vai ter um vencedor, que é o Brasil. Então você faz algumas coisas, você dá uma entrevista, porque normalmente ninguém dá entrevista enquanto o jogo está rolando. Você leva os jogadores até a sua torcida, exatamente como uma estratégia para tentar usar todos os recursos que tu tem para você ter mais possibilidade de vencer o jogo. Evidentemente que você entra na prorrogação até com a ideia de, bom, se a gente não levar gol, vai para os pênaltis, né? Claro. E, Rogério, para tu ver como tu tem razão, ali não existia ainda a arquibancada do Pelotas, essa nova, né? Então, aqueles prédios ali atrás, o pessoal assistia jogo dali. E tinha numa das sacadas uma bandeira azul e amarela, bem grande, dava para ver, todo mundo estava vendo. E quando o Brasil empatou, e nesse intervalo antes da prorrogação, aquela bandeira sumiu. Então, para tu ver como impactou o empate do Brasil ali, que já tiraram a bandeira, já sabe? Exatamente. Ali, quando terminou a partida em 2-2, ali a gente percebeu, você vence um Brapel de 3-1 anterior. Né? Que eu falei, vencemos 11 contra 11, 3-1. E você, com 2 a menos, você faz 2 gols, não é só empate. Aquilo que eu falei lá na largada, não é só uma questão de você sustentar uma vantagem que você já tem. É uma questão de você criar 3 gols. É. Então, evidentemente, isso ajudou bastante. Nós já sabíamos ali, antes de começar a prorrogação, que independente do que acontecesse, seria um jogo histórico. Só que ainda existe o gol do Brasil, né? O gol do Thiago, né? É. Então, aí por toda aquela festa, o pessoal que estava no estádio, né, o pessoal do Brasil que estava no estádio, ele viu um jogo histórico. São privilegiadas as pessoas que estavam ali. E o Rogério, falasse do Thiago, ele tinha 18 anos, né? Mais ou menos, 18 anos. Como é que é botar um jogador tão jovem nesse jogo tão pesado, assim, emocional, né? E ele jogou bem, né? Ele é um jogador leve, fez o gol, né? Mas ele também acabava a falta, ele entrou muito bem na partida. Tu sabe que eu já escutei que o Rogério gosta de jogador mais velho, mais cancheiro, ele não é muito da base. E a minha prática é completamente contrária. A começar pelo Fabinho, que veio da base, e a começar eu botei um cara de 18 anos. 18 anos, né? Entendeu? E ele foi decisivo. E ele já estava participando, ele participou do profissional, do grupo de profissionais na temporada anterior. Tá? Mas mesmo assim porque tinha outros jogadores para colocar, mas você escolheu um menino de 18 anos, mas justamente pela juventude, justamente coloquei no lugar do Silvano, porque ele tinha que ficar na frente correndo sozinho para tudo que é lado, ele tinha jogada pessoal, que podia cavar uma expulsão, que podia cavar uma falta, como ocorreu. A falta que saiu, esse terceiro gol, foi uma falta cavada pelo Thiago. Tá? E isso foi durante toda a minha história no clube. Eu me lembro mesmo que o Brasil, com muita dificuldade de ter base, assim, não como está hoje, com estrutura, mas depois eu coloquei Canhoto, que foi vendido para o Grêmio, o Brasil ganhou dinheiro, coloquei Bierhaus, que também o Brasil ganhou dinheiro, e mais outros jogadores e tal. Agora
nessa minha última passagem, no primeiro treino que eu... Olha só, nós estamos falando de 2004. 16 anos depois do primeiro treino que eu dei em 19, tinha um menino treinando ali, sem contrato profissional, ele podia sair do Brasil a qualquer momento, que era o Christian. Eu vi um treino dele e disse, olha, me profissionaliza esse jogador e coloque em... Então, assim, às vezes você escuta algumas coisas, o Rogério não... E se tu for ver o meu histórico, a gente iniciou falando de 17 anos de base, né? Eu, por exemplo, eu trabalhei lá no Joinville e coloquei um monte de jogador a jogar. O Janderson e o Madison, que estão hoje no grupo principal do Corinthians, eles estavam comigo no Joinville, com 20 anos, 19 e 20 anos. Hoje estão no grupo principal do Corinthians e o Joinville ganhou dinheiro na venda desses jogadores. Então, para te ver como passa o tempo, mas as ideias de futebol, as ideias que você tem, elas ficam muito parecidas. Mas voltamos a 2004. Rogério, só para finalizar essa parte do Citadino, quando se fala desse Citadino, o que vem na tua mente? Assim, algo que só o Rogério sente, sabe, viu, e que tu nunca contou de repente para alguém? É difícil. Porque, na verdade, o descrever emoção é quase impossível. A emoção se sente. É a mesma coisa, assim, olha, descreve, vou perguntar para ti, descreve a emoção que tu tá ali nesse jogo, ali, na torcida do Brasil, exatamente, saiu o gol ali. É difícil você transformar isso em palavras, né? Na verdade, na verdade, o cara sente, assim, né? Mas o que eu acho que foi fundamental? Porque não só o jogo em si, que aconteceu, todo evidente, estou chegando lá como treinador, tu faz 2 brapel. Os primeiros 2 brapel, tu faz 6 gols. Média de 3 gols pro brapel. Eu conheço que quer fazer 3 gols em brapel na casa do adversário. Né? Nos primeiros 2, se fez 6. Tá entendendo? Então, assim, é importante saber a consequência desse clássico, não só o clássico, né, desse título, né, que era início de temporada, que foi um grande estímulo para a campanha que veio a seguir e conduziu o Brasil de volta à primeira divisão do estado. Então, assim, ele tem aquele caráter, quando termina o jogo, tu percebe que aquilo ali vai fazer parte da história. Do clássico, Brapel, que é um dos maiores clássicos que tem no nosso estado. Tu percebe que tu vai fazer história pelo Brasil, né? Às vezes dá vontade de chegar assim, olha, depois pegar e tô indo embora, já fiz tudo que eu podia fazer pelo clube, minha contribuição do clube foi essa, não, tipo assim, não tem mais o que fazer depois disso, e ir embora. Até acho que não seria uma boa ideia, porque depois teve mais, né? Falando nesse pai, se chegasse na entrevista final, né? Porque é uma novidade, se eu chegasse na entrevista final assim, olha, gente, eu vim aqui trabalhar no Brasil, eu sei que para jogar a segunda divisão, tá? Mas, gente, não tem mais o que... Não vai ter emoção maior, tô indo embora, muito obrigado, entrei para a história do Brasil e tô indo. e falando dava para fazer, não dava? Dava, com certeza. E o Rogério... Mas permaneceu e o Brasil fez uma campanha memorável também na segunda divisão, ganhou do início ao fim, aqui com maior número de vitórias, com goleador, maior número de gols. O Brasil, ele simplesmente atropelou aquela Série B do Gauchão e mesmo sendo Série B, a gente viu que se montou um grande time. Não, eu inclusive até separei sobre isso, porque eu tenho umas perguntas aqui a respeito até de 2005, porque a gente manteve uma boa base, né, para o ano seguinte. Não, e fez um grande campeonato. Sim. Fez um grande campeonato na primeira divisão, que eu me lembro que
Eu me lembro que nós nos classificamos para a fase final, como agora vai ter a fase final do Gauchão, nós nos classificamos com 2 rodadas de antecedência. Eu me lembro até hoje que nós jogamos as últimas 2 partidas da fase de classificação, nós jogamos já classificado, né? Só que naquela época, depois eram 2 quadrangulares. Só que naquela época se classificava só um. Depois, na outra fase de 4, se classificava só um. Eu me lembro que a gente pegou Grêmio 15, que era uma máquina naquele tempo, e o Caxias, do Mano Menezes, e nós. Então, nós não conseguimos chegar em primeiro lugar. Mas a campanha em si foi muito boa, porque ficou uma base de 2004. Então, é legal, porque isso já faz bastante tempo, mas se você for ver 2004, 2005, né? Se você for ver, principalmente depois de 2 anos, ali 3 anos que a gente estava no Brasil nessa segunda passagem que eu tive ali, por 2014, 2015, 2016, a maneira do Brasil jogar era muito parecida. Né? É interessante. Agora eu vou fazer uma brincadeira também. Tá. Guardada devido à proporção da técnica dos atletas. Hoje, qual é o melhor time do mundo? Liverpool. É o melhor time atualmente, né? Quando se fala em Liverpool, qual é as características que se fala desse time? Não falando da parte técnica dos jogadores, que são jogadores de seleção brasileira, mas quando se fala em Liverpool, se fala assim, características: compacto, intenso, competitivo, vertical, ou seja, não fica fazendo passezinho para o lado, ele pega a bola, se tiver um jogador melhor colocado da frente, ele faz o seu passe para frente, com poucos passos chega no gol do adversário, e vencedor. Tem alguma semelhança com o Brasil dos melhores momentos? Não. eu vou te repetir. Compacto, intenso, competitivo, vertical e vencedor. Se você olhar o Brasil, guardado as devidas proporções, só vai ficar entre nós isso, tá? Tu não vai espalhar para mais ninguém, né? Como provocação. Claro. Como provocação, eu gosto de provocar um pouquinho. Não, então, assim, todas essas características, se você chegar assim, proporcionalmente a um clube do interior, a um clube de estado que está jogando estadual, não, mas o Brasil foi assim. Várias vezes eu ia no Bento Freitas e via assim, na segunda divisão ou na Série B do brasileiro. Vai vir o Vila Nova ali, tu toca 5-0. Vai vir o Operário em 2014 para você chegar na final, para chegar na final contra o Brasiliense. Não sei se você estava no estádio. Foi 4-0 e aproveitando ainda o vento, o time do Operário não conseguiu passar do meio de campo aquela partida. Você lembra daquela partida? Lembro. Nós fizemos 4-0 Agora, Rogério, só um pouquinho. Como é que tu faz? E quando eu digo tu faz, é o Brasil, os jogadores. Como é que tu faz 6 gols em 2 do Brapel? Como é que tu toca 5-0 no Vila Nova? Como é que tu vai lá para decidir quem vai subir e o Brasil ganha de 3-2 do Juventude no Alfredo Jaconi? Como é que se toca 4-0 num time que não consegue passar do meio de campo? E tu escuta as pessoas falar que tu joga por uma bola e... É difícil jogar por uma bola e ganhar sempre, né? Teve a Portuguesa também, Rogério. Aquele jogo contra a Portuguesa na Baixada também. Mas aí nós vamos citar, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte: o time é compacto, o Brasil sempre foi compacto, o time sempre foi intenso, o time sempre foi extremamente competitivo, o time sempre foi organizado, o time sempre foi vertical. Tipo assim, o torcedor senta na arquibancada e vou fazer uma homenagem ao meu assistente técnico por muito tempo, que é o Zeca. O Zeca dizia assim: Rogério, o torcedor senta na arquibancada. A gente usava outra expressão, né? Sim. Coloca, né, pontinhos e tal na cadeira, no cimento. É para ver gol. Não é para torcedor nenhum vai vibrar, você vai cobrar um tiro de meta.
aí tem 3 jogadores do adversário marcando a pressão, aí você vai lá, coloca 4, 5 e sai jogando um tiro de meta. Você já viu um torcedor pular, gritar, se abraçar, comemorar, te ligar 16 anos depois para dizer: Rogério, lembra daquele tiro de meta que nós saímos curto? Todo mundo vibrou, todo mundo... Tá entendendo? A essência do futebol é fazer gol. É fazer gol. Entende? A essência do futebol é ganhar. A essência do futebol é você estar na 2ª divisão do estado e quando você vê, você está na Série B do brasileiro. Então, assim, por quê? Porque o nosso time era assim. O nosso time era extremamente organizado. Mas, confesso que eu assim como eu fiz essa entrevista lá antes da prorrogação, durante o tempo eu aproveitava e estimulava quem comentava sobre futebol comigo, as pessoas nas entrevistas, tal, diziam: não, o Brasil só joga por uma bola, o Brasil só dá balão, o Brasil... E depois eu chegava no vestiário e dizia para os atletas: olha, quero que vocês estimulem essa ideia, porque isso lá no início, enquanto imprensa, enquanto quem comenta futebol, enquanto o adversário não souber como nós jogamos e não souber por que nós estamos ganhando, nós vamos continuar ganhando por muito tempo. Eu falava isso no vestiário para os jogadores. Os jogadores tinham que perguntar para os jogadores. O Rogério falava isso. Eu dizia assim, eu passo uma ideia para fora que nós jogamos de uma maneira. Eu reforçava. Na verdade, eu era irônico, mas tinha gente que acreditava nessa ironia. O que eu vou fazer? Eu não posso fazer nada. Porque me interessava as pessoas não saberem por que o Brasil ganhava, por que o Brasil subia de divisão, por que o Brasil teve sucesso, né, durante 5 anos, por que o Brasil tem sucesso quando joga com 2 a menos, por que o Brasil tem sucesso quando joga contra 60 e poucas mil pessoas, contra o Fortaleza. É importante que as pessoas não saibam exatamente como você joga, que eles têm uma ideia diferente. E isso eu aproveitei bastante. Mas o Brasil sempre foi um time extremamente organizado, competitivo e todas as outras coisas que eu falei desde 2004. E, Rogério, só para te confirmar tudo isso que tu disse, a gente conseguiu com o Isan Miller, que é um pesquisador da história do Brasil, ele nos passou os goleadores de 2004. O Millar fez 39 gols, aí somando tudo, né? Silvano, 19 gols, Thiago Rodrigues, 11 gols, Careca Silveira, 10 gols, Marcos Tora, 9 gols e Joel, 8 gols. Esses são os mais goleadores, né? Porque teve jogador que fez 1, fez 2. Não, foi o time que mais fez gols, foi o time que mais venceu, foi o time... O Millar, ele jogou no estadual, ele jogou umas 32 partidas, fez 33 gols. É absurdo. Porque essas 39 que ele fala aí, provavelmente são de outras partidas também, né? Não, sim. Né? De outros. De toda a temporada. Só que tem um detalhe, o Millar. Vários jogos, ele fez 33 gols nessa competição. Só que vários jogos eu não colocava ele. Outros jogos, no intervalo, antes de terminar a partida, eu tirava. Quando eu falo que ele jogou 32 partidas, mas não estou dizendo que ele jogou 32 partidas inteiras. Ele participou de 32 partidas. Muitas dessas partidas ele pode não ter jogado 90 minutos. Tá? E ele fez 33 gols. Mas aí alguém pode estar dizendo: tá, tudo bem. Você está falando da 2ª divisão do estado. Aí o Brasil tem a obrigação de ser o time que mais fez gols na competição. Sim, só que aí nós avançamos 10 anos. Em 2015, quando o Brasil subiu para a Série B, que tinha Fortaleza, que tinha Juventude, blá, 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 tu sabe quem foi a equipe, dentre os 20 times, a equipe que mais fez gol? É o teu time. E foi no então, saldo de gols. Agora eu estou falando de campeonato brasileiro. Pega a estatística. Não acredito, eu vou conferir isso. Tu vai ver que o Brasil foi o time que mais fez gols na Série C e subiu para a Série B. O ataque mais positivo da competição. O ataque mais positivo da competição. Foi esse ano que eu falei que a gente vai em Caxias e jogando por uma bola ganha de 3-2.
né? Você tá entendendo? Se tu lembrar quando eu digo intensidade, organização, pressão nos adversários, quantos jogos você foi no Bento Freitas, mesmo agora na Série B, e você via que a gente não deixava o adversário passar do meio de campo, aquela marcação, pressão já no tiro de meta, tal, pressão alta, que é outra coisa que agora é moderno, fazer pressão alta, mas eu fazia isso em 2004. Tudo que está te falando, eu não estou falando da questão técnica. Sim. Eu não estou falando da questão técnica, eu estou falando da questão de conceito, da questão de ideia. Talvez eu tivesse um pouquinho mais de dificuldade em sair tocando a bola ali com a Ládio, com tal, tá bem, ou com o Cirilo e tal. Só que eles compensavam com outras coisas que eles faziam bem, que era marcar. Entendeu? Que era evitar o gol. E nisso eles foram. Então o treinador tem que explorar aquilo. Esse jogador tem condições de a gente sair tocando a bola no chão, porque o torcedor vai pular quando a gente sair tocando. Não, mas o que ele tem de bom? Ele marca muito bem. Ele não deixa o atacante cabecear, ele vai lá na área do adversário e cabeceia, ele tem liderança. Eu estou falando de dois jogadores que foram extremamente importantes em todas as conquistas que nós estamos falando. Isso é que as pessoas têm dificuldade de enxergar o futebol. Entende? Mas eu sempre falo assim, eu gosto quando as pessoas não enxergam o futebol, que é a maneira da gente continuar vencendo. E, Rogério, falando em jogador, eu não sei como é que tá de tempo, tá tranquilo pra ti? Eu tenho alguma... Tô. É porque nós vamos falar só de Brasil, não é isso? Sim, só de Brasil. E todo o tempo que eu tive no Brasil, eu fui vencedor, então nós podemos ficar a noite inteira falando. Rogério, teve um Brasil e Bagé na segundona, que foi 1-1, jogo difícil. Chorei no gol do Brasil. Gol de Silvano. E o cruzamento foi do Júlio, que lutou muito ali para cruzar. O Júlio foi um dos melhores laterais direitos com que tu trabalhou no Brasil, nessa trajetória. Foi. Eu tive... Bom, o falar em nomes, eu acabei de citar dois. Sim. Que um foi uma marca de 2004, 2005. O Aládio não foi só um grande zagueiro jogando junto com o Joel, junto com todos os outros jogadores, com o Rude. Não foi um zagueiro da segunda divisão do estado. Ele foi o Brasil em 2005 levou poucos gols, ele era o zagueiro. Assim como o Cirilo não foi um grande jogador na segunda divisão do estado em 2013, quando ele subiu o Brasil. Ele continuou jogando a Série B do Brasileiro e continuou sendo, né? Então estou falando. Então quando você fala em nome, sempre vai deixar de falar em outro. Claro. Então eu vou falar no Júlio, como eu falei em outro, mas eu queria dizer que todos os jogadores que participaram dessa época de 2004, 2005, 2006, 2012, se sintam homenageados, porque tudo que eu estou falando aqui, parece que o Rogério fez isso, o Rogério fez isso. Não. Os jogadores em primeiro lugar, né? Toda a comissão técnica, torcida, dirigente e tal. Então, mas como a entrevista é comigo, normalmente tu fala assim como se tu tivesse, mas a homenagem a todos os atletas que participaram pouco, participaram muito, mas que deram grandes contribuições. O jogador joga pouco e só que entra num jogo extremamente decisivo e nos ajuda. E aí, voltando, falou do Júlio. Sim. Nós iniciamos com o Marquinhos também, que era um outro grande lateral, né? Experiência em outras competições também. Assim como a gente teve o Evaldo, como teve o Fabinho, como teve o Ismael, depois Forte. Vamos lá falar em nome. Mas voltando, Júlio, a qualidade técnica de cruzamento, sabe, bem ao estilo, né? Hoje a gente fala, vamos de novo, os laterais do Flamengo, os laterais do Flamengo, sim, quem viu jogar Júlio de um lado e Evaldo do outro, viu que eram jogadores extremamente ofensivos, né? E que jogavam e se utilizava bem, como eu falei, dos zagueiros, se utilizava bem aqueles que eles têm de bom, no caso, falando especificamente do Júlio, na questão do cruzamento. E, Rogério, só aproveitando que... de novo, né? Só para tu ter uma ideia, claro. O Júlio não era um jogador conhecido. Ele já estava com uma certa idade. Não era jovem, já estava com uma certa idade na carreira.
tinha jogado no 15 e tal, mas quando o 15 não tava, não era aquele 15 que Sim. posteriormente foi né? Ainda era um time que jogava a segunda divisão e tal. E foi um dos grandes laterais que se teve. Aproveitando essa deixa aí que eu achei bem legal, tá homenageando todos os jogadores, porque é um trabalho de equipe, né? O que tu achas, assim, uma pergunta aí para provocar. O que tu achas de treinadores que avacalham seus próprios jogadores em coletivas de imprensa? Que não defendem seu elenco? Sim. Assim, ó, eu aprendi uma coisa no futebol. Não tem certo e não tem errado. Uhum. Cada um trabalha com aquilo que ele sabe fazer, né? E que ele acha que vai produzir. Se ele avacalha, xinga, não defende o jogador e chega no jogo, eu vou olhar o jogo da equipe dele, a equipe dele é organizada, é isso, é aquilo, e ganha os jogos, eu vou dizer, bom, esse é um método bom que ele sabe fazer, certo? Isso é a mesma coisa assim, Rogério. Tem aquele treinador que faz coletivo, tem aquele treinador que faz jogos reduzidos, tem aquele treinador não sei o quê. Qual é o melhor método de trabalho? Não existe o melhor método de trabalho. Eu vou sentar ali na arquibancada, na poltrona em frente à TV, e vou assistir o jogo. Se esse time fizer tudo certinho, tudo organizado, eu vou dizer que aquele treinamento que o cara faz é bom. Talvez eu não consiga fazer aquele trabalho, talvez eu não concorde, mas eu não posso dizer que o meu trabalho é melhor do que o outro. Nem outro dizer que o trabalho do cara é melhor do que eu. Por exemplo, assim, se um cara chegar para mim, eu sou treinador, e eu não treino a minha equipe. Aí, por exemplo, se eu como treinador, eu gosto dos treinos de intensidade, de tudo bem organizado, blá, 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 todas aquelas coisas que vocês sabem. Mas se tiver um outro treinador, não, eu não faço isso. Eu simplesmente reúno o pessoal e a gente faz um churrasquinho em vez do treino, comemos um churrasquinho, tomamos um refrigerante e tal, aquela coisa toda, e esse é o nosso treino. Bom, se chegar no jogo e o time correr, eu vou dizer, embora eu não concorde com esse tipo de trabalho, embora eu não saiba fazer isso, eu não vou dizer que está errado. Sim. Porque ele consegue, através da conversa, do churrasco, sem treinar, ele consegue passar ideias que ele tem de futebol, os jogadores conseguem assimilar e conseguem reproduzir isso no campo. Ou seja, não existe o certo ou o errado. Tá? A minha maneira, eu posso comentar sobre a minha maneira, não sobre a dos outros. A minha maneira sempre foi, tu sabe disso, quem acompanha as entrevistas, é sempre no sentido de não expor, não só o jogador, não expor o clube. Por quê? Porque quem tem que dizer se o jogador foi mal, quem que precisa melhorar, se foi bem e tal, são os analistas. Entende? Sim. Eu tenho que ter eu tenho que saber disso, mas tem que ser interno para mim e eu tenho que transmitir isso para o jogador e no treino procurar corrigir. Porque quem trabalha com futebol, seja treinador, seja jogador, ele está exposto no mínimo 2 vezes por semana. O seu trabalho é exposto 2 vezes por semana. Durante 2 vezes por semana, se não mais, as pessoas comentam se tu acertou, se tu escalou bem, se tu mexeu bem, se tu é jogador, se tu foi bem ou não. Então já existe uma cobrança, que poucas profissões acontece isso, já existe a cobrança. Então, assim, o não expor os defeitos da equipe ou do jogador externamente não quer dizer que você não perceba e não vá corrigir. Perfeito. Rogério, um jogo também que marcou muito, que acho que foi talvez bem diferente na tua carreira, ainda na segunda divisão 2004, com o Brasil já garantido com acesso, foi aquele Brafara ali no Fragata, que o Farroupilha também subiu, as torcidas comemoraram juntas, né? E surgiu uma lenda urbana na cidade, que eu não sei de onde, que na época que o Brasil facilitou aquela derrota para o Farroupilha subir também. É um desrespeito, na tua visão, com o Farroupilha? Com aquele time do Farroupilha?
É dizer respeito com as duas equipes, claro, não só com o Farroupilha, mas com as duas equipes. Mas isso aí não... na verdade, assim, eu não tenho muita preocupação, eu não vou fazer nenhum discurso, olha, meu Deus... Não, porque, assim, quem comenta isso, possivelmente, se tu perguntar, vem cá, a Terra é redonda ou plana? Ele vai dizer que é plana. Tá entendendo? Sim, sim. Então, assim, quem é que diz isso, né? Tá entendendo? Quem é que diz isso? Quem é a pessoa que diz isso? Qual é o conhecimento que ela tem, né? E tem aquela coisa assim, muitas pessoas, elas julgam as outras por aquilo que elas fariam, né? Sim. Na verdade, elas se projetam, nessa situação eu faria isso. Então, normalmente, quando tu escuta isso de uma pessoa, além, evidentemente, dela ser doente, provavelmente, talvez ela fizesse isso, né? Mas o que aconteceu naquele ano, 2004, e eu vou fazer uma homenagem para o Farroupilha, é que o Farroupilha, ele ganhou as 3 partidas em casa e fez 9 pontos. E subiu com 9 pontos. Ele estava disputando, se eu não me engano, com o Sapiranga. Sapiranga tinha que, né? Então, assim, ele fez as 3 partidas que ele jogou em casa, ele ganhou. Né? E foi muito legal, porque 2 equipes de Pelotas subiram para a primeira divisão e jogaram no 2005. Acho que o Farroupilha ficou mais 1 ou 2 anos na primeira, né? E acho que o futebol de Pelotas foi bom, o Farroupilha fez uma grande campanha, mas o Brasil realmente naquele ano foi muito superior. Com certeza. Eu digo muito, não estou falando com relação ao Farroupilha, estou dizendo com relação a pontuação, todos os demais, demais. A campanha. Até, se eu não me engano, um dos turnos desse ano do Campeonato Estadual é homenagem ao Coronel Poeta, né? Isso, é esse primeiro agora. Essa primeira decisão é a Taça Coronel Poeta. Então, traz uma boa recordação 2004 com acesso das 2 equipes. E agora lembrei do Coronel Poeta. Imagina, o Brasil já tem as suas dificuldades, imagina o Farroupilha, né? Rogério, para finalizar nossa ótima conversa sobre esses anos maravilhosos, uma pergunta de curiosidade de torcedor, porque tu e o Milar estão na história do Brasil sem ninguém apaga, né? E como é que era trabalhar com o Milar no vestiário? Porque, assim, questão técnica, né? Não precisa comentar, mas ele tinha uma liderança no vestiário com os jogadores. Ele, por ser uruguaio, ele trazia algo de diferente para a equipe, para os outros jogadores. Como é que era? E o Silveira também uruguaio, né? Em 2004. A questão da nacionalidade não deve existir uruguaio de característica diferente, assim como brasileiro. Nós diríamos que o Leandro Leite é uruguaio, né? Concorda, não? Concordo. Né? Então, isso é a mesma coisa. Treinador jovem, agora é a hora dos treinadores jovens. Aí vem um cara de 60 e poucos anos, que é o Luiz Felipe, ganha o Campeonato Brasileiro no passado. Depois vem um cara de 65, 67 anos e ganha pelo Flamengo o Jorge Jesus. Então é estrangeiro, é brasileiro, é jovem, é velho e com idade, foi ex-atleta. Não, é um cara que, sei lá, só fez faculdade, essas coisas. O Milar era o que era por ser o Milar. Tá? Então, assim, ele é daqueles jogadores, e eu citei o Leandro, é daqueles jogadores que se identificam com o clube que eles estão jogando. Provavelmente o Milar fazia isso em todos os clubes, certo? Só que às vezes tem alguns clubes que ele não consegue atingir aquilo que ele gostaria. No Brasil teve essa identificação. Então, além de jogar, é aquele atleta que ele se preocupa com o clube, ele se importa com as coisas, ele se importa com o torcedor, ele mergulha na cultura do clube, né? E é isso que ele fez. E, além de um excelente jogador, ele também estava acima da média no pensamento quando ele dizia que o Brasil tinha que jogar a Série B.
de brasileiro, entendeu? Então há jogadores que não é só uma questão tecnicamente, o cara fazia gol com a direita, com a esquerda, de cabeça, de pênalti, cobrava falta, dava assistência, é tudo que eu digo assim, né? O pessoal, eu vou ligar a TV para ver o futebol europeu, para ver um grande jogador. Pô, você podia ter assistido jogos na Baixada nessa época. Eu vou ligar a TV para ver um time organizado, competitivo, vertical, blá, 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 vencedor, compacto. Bom, quem foi no estádio do Brasil nesses últimos anos aí viu isso, né? Mas voltando ao Millar, então é essa a diferença. Isso é contagiante. Quando você tem esse tipo de jogador no vestiário e ele tem a liderança, isso faz com que os outros que estão ao redor também comecem a fazer ou ter procedimentos muito parecidos. E eu falei o Leandro Leite porque é isso, entendeu? Quando chegava um jogador naquela época, em 2004, no vestiário, ele era apresentado para o Millar e o Millar dizia como era o Brasil, como era a torcida, como é que tinha que se comportar no treino, etc, etc, como o Leandro Leite faz. Uhum. Agora, isso é uma economia de tempo. Lembra que lá na largada eu falei, quando você traz um jogador que já trabalhou contigo, é uma economia de tempo, blá, 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 blá. Então, essa foi uma grande contribuição do Millar. E aí eu te pergunto, o Millar jogou, nós estamos falando de Série B de estadual lá, segunda divisão. Tu acha que ele não jogaria a Série B de brasileiro? Jogaria e a gente não conseguiria segurar ele por muito tempo, acho. Mas jogaria, tinha técnica para jogar. Jogaria. Né? Então a questão da divisão, ela é muito relativa. Só que tu valoriza isso do Millar, de aquilo que se fez de 2012 a 2017, tu vai valorizando isso depois que o tempo passa. É aquilo que eu dizia em algumas oportunidades, né? Como é que você vai sentir saudade de uma coisa que está presente? Você vai sentir saudade só quando ela estiver longe, não é isso? É verdade. Né? Então, assim, eu posso dizer para vocês que o torcedor do Brasil foi privilegiado nessa época de 2004, 2005, nessa época de 2012 a 2017, ele foi privilegiado por ele ter visto a sua equipe organizada, competitiva, que contagiava o torcedor, né? E que nós vemos hoje isso, porque isso é característica das grandes equipes. E eu posso estar falando de uma grande equipe da segunda divisão do estado, uma grande equipe da primeira divisão do Rio Grande do Sul, uma grande equipe da Série B de brasileiro, da Série A, ou posso estar falando da Liga dos Campeões. Porque, na verdade, o que muda é a questão mais técnica, a questão de salário e tal, mas a essência do futebol é a mesma. Se você tiver no Liverpool um jogador que você chega e ele procura fazer que você se identificar logo com o clube, ele é um cara identificado com o treinador, com a torcida, vai ser a mesma coisa, tudo é proporcional. Rogério, eu quero te agradecer já de imediato pela essa entrevista, uma honra absurda estar falando contigo sobre isso de a gente ter sido privilegiado. Os pôsteres estão na parede, né? Então aí não se apaga mais. Eu quero te fazer um convite, não definir data, a gente deixa tranquilo, mas eu gostaria de falar contigo outro dia mais sobre esse período mais recente, para falar de coisa boa, lembrar dessas coisas boas. E a gente queria te agradecer mesmo, porque não é da boca para fora, né? Se tu não tivesse voltado nunca mais, tá? Terminou ali 2004, 2005. Se tu não tivesse voltado mais, tu já estaria na história, tu ficou na história ali. Mas aí tu voltou e fez uma montanha maior ainda de história. Então, muito obrigado, viu? E eu tive que voltar agora em 2018, porque tudo aquilo que a gente tinha feito nos 5 anos, a gente estava perdendo. E não é culpa de ninguém, acontece. Mas o Brasil estava caindo para a Série C do brasileiro, né? Estava caindo para a Série C, né?
Aí faltavam 14 rodadas, me chamaram, né? Fizemos 8 vitórias em 14 jogos, o Brasil não ganhava nenhuma partida fora de casa, das 8 que jogou fora ganhou 6. E para conseguir se manter na Série B, ele teve que fazer, nesses 14 jogos, campanha de acesso. O Brasil fez naquelas 14 partidas, e era a única possibilidade de não cair, a campanha de quem subiria. Né? E embora isso não fique tão registrado, só com o passar do tempo, mas eu também achei importante, isso vai ser a nossa, como eu falei, eu fico à disposição para nós conversarmos isso, e isso como foi agora em 2019, que o Brasil não foi legal no campeonato estadual, teria muita dificuldade, não vindo bem no estadual, teria muita dificuldade no campeonato brasileiro, e eu voltei por toda essa identificação que eu tenho com o clube, com o torcedor, e participei da montagem do processo de fazer com que o Brasil jogasse um campeonato da Série B no ano passado, sem muito risco. O Brasil nunca, não tirando aquela dificuldade no início, que estava se montando o clube, se trazendo jogadores, aquela dificuldade que se teve no estadual, depois o Brasil nunca entrou mais em zona do rebaixamento, que eu acho que tanto é verdade que quando nós saímos, e eu vou falar nós, porque vou incluir, e isso tudo que eu falei, tem que incluir o Alex Lessa, também de goleiro, tem que incluir o Zeca, tem que incluir o pessoal que está lá, e tem que incluir, do meu lado, o João Francisco, que foi o nosso preparador físico de 2017. De 2004 a 2006 foi o Leandro Espínola. Bom, mas, então, quando nós saímos, eu digo nós porque eu preparei para a última partida durante o mês, e o João e o Quilo ainda fizeram aquela partida contra o Botafogo, muito bem dirigida pelo Papa. Então, assim, as últimas 5 partidas do Brasil, antes de nós sairmos, olha só, as últimas 5 partidas de campeonato brasileiro, o Brasil venceu 4. Sabe o que é de 5 partidas vencer 4? Então, quando terminou a nossa última passagem no Brasil, agora em 2019, o Brasil se encontrava em 10º lugar. Em 10º lugar. Ou seja, na primeira página. Claro, deveria estar mais à frente ainda, deveria subir terceiro. Mas, além de 2018 salvar o Brasil, não deixar o Brasil cair para a Série B, agora em 2019, de novo nós somos aí, e de novo, quando nós saímos, o Brasil estava em 10º lugar em ascensão. Das últimas 5 partidas, iniciou mal, mas nas últimas 5 partidas tinha vencido 4. Não só, inclusive, vencido o Inter no Beira-Rio, amistoso, estava num momento muito bom. E esse foi o fôlego, deixando o Brasil em 10º lugar, foi o fôlego para depois ele continuar e se manter na Série B do Brasileiro. Então, também foram essas 2 últimas passagens que foram só para ajudar o Brasil numa situação, né? Mas me deixa orgulhoso, porque o que acontece, se fosse te resumir tudo, é que você começa o time na segunda divisão, não só em 2004 como em 2012, mas agora quando a gente sai do clube, o clube fica como a terceira força do Estado. Né? Eu estou falando com relação ao período que eu estava. Foi 2019, que era o único clube gaúcho do interior na Série B. Né? O Juventude naquele ano estava na C e subiu o ano passado. Né? Mas quando eu saio daí, o Brasil é o único clube que está na Série B. Ou seja, o Brasil, mesmo com toda a dificuldade, o Brasil, enquanto eu estive no Brasil, junto com os jogadores, comissão técnica, dirigentes, torcedores, o Brasil se tornou a terceira força do Estado. Voltou a ser a terceira força do Estado. Isso para qualquer treinador, e é difícil, porque os nossos confrontos normalmente eram com o Juventude. E só para te dar uma rápida, em 2015, quem estava decidindo quem ia subir estava entre Brasil e Juventude em 2015. O Brasil subiu e o Juventude ficou. Lembra disso? Lembro. Então o Brasil subiu e o Juventude permaneceu na C. E em 2018, quando um dos dois ia cair,
ou o Juventude ou o Brasil, o nosso jogo era no Alfredo Jaconi. E nós fomos lá e o Brasil ganhou lá de 1-0, né? Gol do Bahia, não é isso? É o Bahia, isso. E isso fez com que o Brasil permanecesse na B e o Juventude fosse para a Série C. Ou seja, em 2 momentos decisivos, num confronto direto em quem vai subir ou não, subiu o Brasil. E quem vai descer ou permanecer, ficou o Brasil. Então, assim, pessoal, Rogério, nós vamos falar sobre essas últimas passagens. Então, eu já estou dando um resumo dessas duas, só para o pessoal saber com quem está falando. Estou brincando. Não, mas está correto, Rogério. E em Caxias do Sul, né? Também a gente... O pior que é verdade, né? Em Caxias do Sul, contigo, a gente não perdeu mais. Sabe que nós ficamos, eu acho que mais de 20 partidas jogando contra a Juventude e Caxias sem perder, né? Foi impressionante, assim, ficou uma... E isso, por isso que eu disse que o Brasil tornou-se a terceira força. Claro que isso pode modificar em pouco tempo. Sim. Porque o futebol é tão legal. Agora mesmo nós vimos o Cruzeiro, que foi 2 vezes campeão brasileiro, recentemente 2 vezes campeão de Copa do Brasil, ele está na Série B. O futebol muda muito. Mas, nesse período, o confronto foi difícil tal, e deu essa coincidência, né, do Brasil ter permanecido tal, ou ter subido em 2015, ter permanecido em 2018, para ver como é difícil. Claro que o melhor também, quando a gente não está trabalhando, não está dirigindo nenhuma equipe, eu gostei muito do Juventude ter subido de divisão, torço pelo Juventude, como torci para o São José e Ipiranga subirem ano passado. Quanto mais times na Série B do interior, melhor para todos os profissionais tal. E aí nós vamos ter que trabalhar para quem desses clubes subir para a Série A, né? Mas especificamente falando desses confrontos mais próximos, assim, para ver como tem história, né? Então tá, Rogério. Obrigado, viu, pela entrevista. Descansa a voz, toma uma água agora. Conversamos bastante. Deixa o convite para uma próxima, viu? E antes que alguém diz, o Rogério falou isso e isso, que as vezes também já, o Rogério Claro que essa conversa vai ficar só entre nós, né? Eu tô sabendo. Né? Então, que os caras dizem, o Rogério é meio, sei lá, me chama de arrogante e tal. Eu vou te dizer uma coisa, eu até gostaria de ser mais modesto, mas é que o problema é que me faltam argumentos, né? eu gostaria de ser mais modesto, mas com relação ao Brasil, me falta argumento. Então tá, já quer mandar algum recado para a torcida do Brasil? Fica à vontade aí. Olha, eu acho que tudo que isso eu falei já é uma homenagem ao torcedor do Brasil, né? Mais, porque é mais. Sempre mais. Grande abraço a todos aí. Parabéns aí pelo programa. Enfim, tô sempre à disposição. Então tá, Rogério, muito obrigado. Tá nervoso agora? Pô, agora sim, agora já tá tranquilo. Falar com Deus não é brinco, não é mole. O cara falou, teve um jogador num treino, eu queria agradecer a Deus, eu olhei pra ele de nada. Tipo assim, merece. Sempre é bom conversar e sempre é bom. Eu acho que vocês fazem isso legal, e acho que o clube tem que estar sempre fazendo, através de museu, através de vídeo, valorizar a história, né? Valorizar. É o nosso orgulho, né, Rogério? Nós estamos falando de uma história recente, tá? Mas vamos falar do Galego, vamos falar do Louruz, né? Do Valmir, enfim, de tantos treinadores. Encontrei agora na CBS lá o Cuca,
o Mano Menezes, né? Todos passaram pelo Brasil, alguns com mais sucesso, outros em época com menos visibilidade, né? A gente brinca bastante, mas sempre quando eu chegava no clube, a primeira coisa era olha, acho que era tempo de fita, como é que se diz aquela fita que tu botava enfim, no aparelho ali, mas acho que gastou de tanto passar aqueles jogos de campeonato brasileiro de 85, que o Brasil ganhava do Flamengo, que jogava Série A, que foi terceiro colocado no campeonato brasileiro. Então, apesar de a gente de brincar bastante, mas eu sempre valorizei muito quem fez história antes da gente, né? O Brasil tem 2 a menos, mas o placar continua em 0-0, a cabeçada, bola na trave, golaço! Careca para o Brasil! Veio aqui o Fabinho, hein? Vai caprichar para fazer essa cobrança. Olha lá o Alad de cabeça, vai entrando, golaço! Mais uma vez dando trabalho para a defesa do Pelotas. Desta vez quem parou o jogador com falta foi o Jefferson. E depois dizem que a torcida não ganha jogo. A torcida do Brasil levantou a equipe que se dobra em campo para suprir a ausência de 2 jogadores. Impressionante o que faz a massa rubro-negra, 12 minutos, a bola caindo na área, atenção, Thiaguinho de cabeça, a bola vai entrando, golaço! Para o Brasil, revelação rubro-negra, a grande revelação chavante dos últimos tempos faz o gol de ouro e o Brasil é campeão do Citadino aos 12 minutos e 20 segundos de jogo na prorrogação. Agora está escrito no placar: Brasil 3, Pelotas 2 e termina o torneio de verão, o Campeonato Citadino. O Brasil é campeoníssimo com 2 jogadores a menos. Escutam a torcida e já querem sair correndo quase que sem a taça, hein?